Olá, amigos da Rádio Energia Positiva. Estamos aqui neste novo projeto que vai se chamar Reflexões. É um programa onde eu e a Raquel Lima vamos aqui debater alguns assuntos, falar sobre alguns temas. Às vezes, temas não tão agradáveis, às vezes temas não tão que você vai falar, pô, Silas, mas vocês escolheram esse tema é um pouco mais pesado, mas, na verdade, como o programa se chama Reflexões, o intuito é exatamente isso, de fazer você refletir, de fazer você analisar, de fazer você pensar sobre o que é aquele tema, sobre o que cada um, ao passar por aquele tema, o que cada um tem em mente, a sua visão daquele tema. Então, o Reflexões nada mais é do que um podcast, um debate, onde nós vamos falar sobre muitos e muitos temas. E conto com vocês, se você tiver ideia de um tema, se você um dia quiser participar com a gente do nosso programa Reflexões também, manda mensagem para a gente, manda no direct, manda pelo YouTube, porque esse programa é um programa também tanto da rádio quanto do YouTube, então nós queremos a participação de vocês mesmo, e agradecemos a todos, de verdade, que queiram participar e que estejam aí junto com a gente, refletindo muito no Reflexões. Oi, Raquel, tudo bem, Raquel? Olá, boa noite, tudo bem, e você? Tudo certinho? Graças a Deus, perfeito, pronto para mais esse projeto aí da energia, né? E vamos aí falar sobre vários temas aí, levar para os nossos ouvintes, né, Raquel? Muita coisa boa, e é o que eu falei, alguns assuntos um pouco mais fortes, outros um pouco mais tranquilos, mas eu acho que o importante é isso aí, é levar para eles a reflexão, né, Raquel? Sim, eu fico muito feliz, assim, de participar, porque é um tema que eu gosto, né, então eu mesmo já adoro refletir nas coisas, e eu acho que está faltando isso, né, no mundo, assim. A gente está muito acostumado a ver notícias ruins, debates ruins, então a gente às vezes não consegue parar e refletir no que está acontecendo, né? Então, acho que esse programa vai ser muito válido. E sim, vai ter temas um pouquinho mais pesados, mas assim, a gente vai refletir sobre isso para que a gente tenha mais clareza, porque o que falta às vezes é isso. É clareza nas coisas e a gente acaba confundindo e escutando muito mais a sociedade do que ela vem falando na nossa cabeça do que realmente o que é, né? O assunto em si. Então, estou muito feliz e também quero mandar um abraço aí para todo mundo que está ouvindo. E compartilha, né? Compartilha e traz para a gente os temas que eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar para vocês. Perfeito, perfeito. O tema de abertura desse programa Reflexões não poderia ser diferente, porque estamos vivendo uma coisa inédita na história, pelo menos da nossa geração, não é? Até da geração acima da minha, eu sou um cara de 53 anos, até uma geração acima da minha aí, eu acredito que até umas duas gerações acima da minha, que é o tema pandemia. Já tivemos várias pandemias, já tivemos vários problemas mundiais que afetaram vários países, afetaram várias localidades, mas nessa proporção, isso é inédito para a nossa geração e para algumas gerações. E hoje nós vamos falar sobre pandemia. Raquel, vamos começar falando como isso chegou, quando isso chegou. Como foi para você, Raquel? Quando começou mesmo, quando chegou, como foi isso? Então, eu lembro que, como você falou, né, uma coisa que ninguém esperava. Eu tenho 37 anos, então assim, eu nunca, na vida, assim, nunca passei perto, acho que nada disso, assim. O que eu ouvia antes era a gripe H1N1, a gripe, sei lá, bovina, eu acho, nem lembro, bovina não, nem lembro o nome. Mas eu lembro que tinha esses vírus que o pessoal falava, mas era tudo muito assim, né? Vamos vivendo, vamos vivendo. E aí, quando chegou mesmo o Covid-19, eu lembro que um final de semana antes de publicarem na TV, colocarem nas notícias, eu estava trabalhando em um casamento, né? E eu lembro que lá no casamento
já tinha uma coisa estranha, né? Muita gente passando álcool em gel, as pessoas meio que escondido, assim. Eu falei, tem alguma coisa, mas não tinha noção. E aí eu lembro que, tipo, o casamento foi no sábado, e aí na segunda-feira explodiu a notícia. Imagina um casamento com 250 pessoas. Então a gente não tinha noção mesmo. E aí eu lembro que as pessoas falando e muita gente, não, tem que ficar em casa, já pega as coisas. Eu corri, vim para o meu consultório, peguei as coisas que eu tinha aqui, notebook, essas coisas, e fui para casa. Então, assim, de primeiro momento, a sensação que eu tinha era que a gente tinha que se esconder, sabe? Eu não sei você, mas eu estava naquela sensação, a gente precisa se esconder e sair correndo. Eu lembro que andar na rua, para mim, era muito difícil, porque se encostava em alguém já tinha aquele desespero. Então, para mim, foi um pouco forte nas primeiras semanas, mas depois eu fui começando a absorver, sabe? Entender. Porque a notícia chegou de uma forma não muito clara, né? Como eu te falei, a gente não tem clareza das coisas. Então, tinha um desespero. Até você pode falar depois, mas assim, eu lembro que aqui no bairro onde eu moro, os mercados começaram a ficar vazios, todo mundo comprando tudo de uma vez. Então, assim, foi um desespero coletivo, com certeza, mas para mim, eu lembro dessa sensação de eu preciso me esconder, sabe? Eu preciso sair da rua, algo do tipo. E para você, como é que foi? Para mim é assim, eu tive uma relação com o Covid, né? Eu acho que a gente foi muito mal informado, de verdade, mas o mundo foi mal informado porque ninguém tinha noção do que era. E eu me lembro até hoje, eu estava no Réveillon, eu estava no litoral de São Paulo, passando com a minha família lá, e aí eu olhando as notícias, aí começou a notícia de que na China estava tendo uma gripe que estava matando as pessoas. Aí, aquilo já me acendeu um sinal de alerta, sabe? Eu falei, pô, peraí. Aí, dali a pouco, ainda quando eu ainda estava isso foi no Réveillon, quando eu estava no litoral ainda, aí chegou que na Itália tinha morrido uma pessoa com aquela gripe, aí aquilo já me deixou, eu falei, opa, isso vai chegar no Brasil, não tem como, já tá na Itália. E aí eu comecei a ficar na neura mesmo, porque assim, eu sou um cara que eu sou diabético, eu sou infartado, então, comorbidade, eu tenho na lista de comorbidade, eu tenho todas, mais algumas aí que sobressaem, né? Então, eu falei, se eu pegar isso aí, já era, acabou pra mim. E aí, aquela história, todos nós, eu acho que todos nós temos medo de morrer, todo mundo tem. A pessoa pode até encarar a morte de uma forma mais, umas melhor que outras, mas todo mundo tem medo de morrer. Então, você tem o medo de você, das outras pessoas que vivem com você, aí a gente quando voltou, ainda o Bruno, meu filho, foi para a América visitar o Silas, irmão dele. E quando voltou de lá, quando ele voltou, ele falou, pai, vou aí que eu trouxe uns negócios para você. Eu já fiquei pensando, pô, esse cara acabou de vir de viagem, esse cara vai me visitar, cara. Pegou avião. Putz, esse cara vai me matar, velho. Mas tudo bem, eu não vou falar para um filho meu não vir na minha casa. Mas aí ele veio, e aí eu perguntei, como é que foi, o Bruno, no avião, como é que tava? Ele falou, pai, normal, desceu aqui no Brasil, ninguém parava ninguém, um monte de japonês, chinês no meu voo. Eu falei, cara, aí você tá brincando, né, velho? Aí como é que você vem me visitar se você pegou? Não é preconceito contra nenhuma raça, mas é porque tava vindo de lá, doença. Tava vindo de lá, exatamente. Aí você fala, pô, cara. Mas assim, graças a Deus, não peguei essa doença, graças a Deus, até hoje, posso dizer que eu tô tranquilo. Mas assim, eu também, eu e a minha esposa, a gente se trancou, a empresa que eu trabalho me afastou, já na época de março, por eu ter comorbidades, aí eu fiquei em casa 7 meses, e agradeço muito a empresa que eu trabalho por isso. Perfeito. E aí eu fiquei, nós íamos no mercado, nós acordávamos na quinta-feira, 7 horas da manhã, e a hora que o mercado abria, e aquela neura, sabe, de você, até de pôr a mão no carrinho, você tinha medo. Pegar as coisas na prateleira, você ia pegar uma coisa na prateleira, eu procurava pegar lá do fundo da prateleira para não pegar o que estava na ponta. O da ponta alguém já pôs a mão, vou pegar lá do fundo. Ela... Mas assim, foi uma neura tão grande, que o conviver com a pandemia, o início, eu vou falar uma coisa para você, foi muito tenso, e assim, só notícia ruim chegando, porque na verdade,
Não é que a mídia só traz notícia ruim, é que só tinha notícia ruim. Só tinha, nessa época, sim. Uhum. E você não tinha perspectiva, você não tinha, por exemplo, a vacina, até que foi muito rápido a descoberta da vacina. Mas você pensar, pô, os caras podem descobrir uma vacina, 10, 15 anos, até descobrir isso aí, não vai sobrar mais ninguém, tá morrendo todo mundo. Então, a pandemia, no seu início, eu acho que é o que eu falei para você, né? Acho que na nossa geração, assim, eu nunca passei por algo tão tenso na minha vida, Raquel. Não, para mim também. Eu lembro que a sensação de se esconder, de ver as notícias, de olhar para a família, né? Porque aí você olha para quem está dentro de casa e fala, meu, sabe? Eu tenho 2 sobrinhos adolescentes, então, assim, imagina, foi uma loucura. E tem uma coisa que eu fiquei pensando depois, essa questão de clareza, que eu acho que é o que a gente vai trazer aqui no nosso programa. Aqui no Brasil, a questão, assim, da mídia, do governo, eles foram muito, assim, sem noção. Porque teve carnaval. Então, depois do carnaval, eles começaram a trazer isso. Então, assim, já estava pegando, sabe? O bicho já estava pegando mesmo. Verdade. Como você falou lá, em janeiro, no Réveillon, que você ouviu as notícias. E mesmo assim, teve carnaval. Então, assim, eu acredito que a culpa maior também foi disso. De ter chegado dessa forma aqui, sabe? Então, muita gente foi prejudicado e a notícia foi chegando assim atropelado e a gente não sabia o que fazer. E ficou todo mundo desesperado. Exatamente. Eu lembro, meu filho, o Silas, que mora na Califórnia, ele chegou para mim e falou, pai, aqui você... Ele filmava para mim as prateleiras dos mercados, porque lá já estava bem mais forte do que aqui. Não tinha mais nada, prateleiras todas vazias, não tinha comida, porque o americano ele já tem essa cultura de estocar. Então o cara vai no mercado e ele compra tudo. Ele não quer saber se existe outra pessoa. Então o papel higiênico, ele fala, pai, a gente não acha papel higiênico, ele tá conseguindo papel higiênico emprestado de amigos. Putz. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu lembro na época eu estava numa obra em Alphaville, e aí eu fui num supermercado em Alphaville, eu não vou falar a marca do mercado porque eu não ganho royalties, né? Então não vou falar. Eu fui no mercado, eu comprei, eu te juro por Deus, eu comprei, olha, eu acho que eu gastei na época uns R$400 de papel higiênico, não cabia mais no carro. Eu falei, não, papel higiênico não vai faltar, aí eu comprei. Já deixou. Aquele papel higiênico, ele serviu quase para o primeiro ano inteiro de pandemia, eu comprei tudo, eu falei, não vai faltar papel higiênico. Então, assim, mas o medo, a neura, o pânico que nós... E você falou uma coisa que eu concordo. Na verdade, a grande mídia brasileira, que é a Rede Globo de televisão, é a grande mídia brasileira. Sim. Ela não é boazinha. Ela luta pelos seus interesses. O carnaval, ela tinha muito interesse econômico, financeiro no carnaval. Então, eles deixaram o pau cantar no carnaval porque Exatamente. Eles tinham patrocínio, eles tinham divulgação, eles transmitem isso mundialmente. Então, para eles, que se lasque quem morrer. Então, eu concordo com o que você falou, que tanto o nosso presidente da República, que nós não temos, o que deveria ser o presidente da República, que nós não temos, quanto a maior mídia do país, eles simplesmente se lixaram para a pandemia. Se lixaram, porque por interesse econômico, porque ele sabia que o governo dele ia ruir se não tivesse emprego, se não tivesse ninguém trabalhando, porque sem trabalhar você não paga imposto, e vice-versa, entendeu? E a Rede Globo de televisão, porque ela teve lucros astronômicos, como sempre tem com o carnaval. Depois que acabou o carnaval, na quarta-feira de cinzas, aí começou, morreu não sei quantos mil, não sei quanto, não sei o quê. Pô, peraí, ontem não tinha morrido ninguém? Exatamente. Agora tá 1000 por dia, mas que coisa. Então, realmente, eu concordo com você, sim. Nós fomos absorvidos, na verdade, só por desinformação, de todos os lados. E isso causava o pânico, que acabou levando todos nós aí, nesse contexto de pandemia, no início principalmente, a esse pânico geral e que matou muita gente. Sim. Tem muita gente morta às custas dessas pessoas que se lixaram por interesses econômicos e que divulgaram notícias erradas propositadamente. Exatamente. Assim, então. E assim, bem no comecinho,
Eu acho que foi em março, mais ou menos, né, que explodiu a bomba, que eu te falei, né, que foi ali no casamento que eu participei. E aí, em abril, final de março, começo de abril, meu avô ficou internado, né, ele tinha, não foi por Covid, ele, esqueci o nome agora, mas enfim, 95 anos, estava bem fraquinho e tal, e ele ficou internado. Então, imagina, numa pandemia, era tudo proibido para ficar com ele no quarto, para ter acesso, para visita. Quer dizer, visita não existia, né? Não tinha como. Verdade. E aí eu lembro de os médicos falarem, vamos ter que revezar as visitas e para ficar com ele também. Então, assim, imagina, a gente tinha medo de ir no hospital. Claro. Porque ele já estava lá internado, porque tinha esse problema, né? E aí teve um dia que o médico pegou e falou, não vai ter jeito, a gente vai liberar a visita, porque realmente ele já estava indo, né? E aí ele faleceu. Ele faleceu, acho que foi dia 7 de abril. E assim, foi a primeira experiência que eu tive na vida, assim, né? Como a gente estava comentando, de ir num velório e assim, não ir ninguém. Sabe? Tipo, não ir ninguém exatamente. Pra você ter uma noção, no velório do meu avô, acho que tinha 6 pessoas. Nossa. Primeiro porque tinha, né, essa questão de só 10 pessoas ali por hora, né, porque isso também foi muito mal informado, porque as pessoas falavam, não pode ir no velório, não pode enterrar, só pode 10 pessoas, toda aquela coisa, e aí quando você entra no processo e você entende, era 10 pessoas por hora, e não 10, somente 10 pessoas, entendeu? Então até isso as pessoas não entenderam. Mal informado. Então, assim, o meu avô, ele faleceu, ele já tinha vários problemas, né, e tudo, tinha 95 anos e tal. Só que quando o médico foi fazer o atestado dele, ele queria colocar a Covid-19. Então, assim, até isso foi muito mal feito. Tipo assim, ele não morreu de Covid, ele não pegou o Covid-19. Mas como estava nesse geral e eles queriam proteger as pessoas de alguma forma, em questão de velório, de cemitério, eles estavam querendo colocar isso. E aí a gente chegou lá, conversou e falou, não, você não vai colocar. Tipo, independente se vai 5 pessoas e vai 20 pessoas, Sim. não vai colocar, não faz sentido. E aí realmente ele não colocou, mas ele ia colocar. Então, assim, imagina quantas pessoas também morreu e tava com isso no atestado. E aí chegava lá na TV, aí falava 1.000 pessoas por dia, 2.000 pessoas, e na verdade não era. Né? Então, para mim foi muito assim, teve essa coisa de saber da pandemia, e na sequência meu avô, tipo, foi um mês depois, então foi muito conturbado, mas eu sinto que a informação que realmente não chegou direito para a gente. Concordo, isso aí, eu sou um cara que a última eleição eu votei mal demais, de verdade. Eu sou um dos culpados desse cidadão estar na presidência do Brasil hoje, porque eu votei nele, eu acreditei num projeto e vi que era tudo mentira. Com uma semana de projeto, eu vi que era um projeto mentiroso. Mas uma coisa é verdade, o governo federal, eles diziam isso. Os estados estão subnotificando, quer dizer, subnotificando não, aumentando, subnotificação quando não fala. Eles estão aumentando o número de mortes por Covid. Qualquer morte agora é Covid. E isso é uma grande realidade. Realmente, de todas as besteiras que eles falam, que fazem, eu acho que essa... Por você ver, você está aí dando um testemunho, e eu tive um amigo meu também que faleceu de H1N1, e no atestado deles foi Covid. Então, quantas e quantas mortes não foram de Covid e foram notificadas como Covid? Isso eu concordo com o governo federal nisso. Ou seja, houve uma má informação muito grande dos dois lados. Entendeu? Porque, a mídia também aproveitou muito para bater nisso aí. Então, os caras, é Covid, é Covid, é Covid, é Covid, e o cara morria atropelado, morria de Covid, o cara... Então, peraí, cara. E realmente nós tivemos muitas denúncias com relação a isso,
E você vê que eu passei por isso, você passou por isso, ou seja, nós estamos aqui em 2 pessoas. Sim. E já temos casos, né? Você imagina se você pegar esse Brasilzão gigantesco aí e colocar todo mundo. Eu acho que muita gente morreu de Covid e não foi nem notificado que foi Covid, também acho. Mas eu acho que a grande maioria, a grande maioria que eles notificavam que era Covid, também não era. Porque, olha, eu perdi pessoas próximas, eu não perdi de Covid-19. Eu não perdi, por exemplo, nenhum parente ligado diretamente, mas eu perdi várias pessoas ao redor. Eu perdi várias pessoas conhecidos, amigos, que se foram realmente por Covid e alguns que se foram diagnosticado que era e não era. Mas perdi algumas pessoas com isso, sim. Você chegou a perder algum parente, Rafael? Sim, ano passado teve uma tia, ela ficou 22 dias internada, aí foi entubada, enfim, essa tia era bem próxima, e teve o irmão do meu cunhado também, que era Uber, e ele assim, infelizmente foi 7 dias. Ele era Uber, ele acabou pegando vírus e aí não aguentou, né? Então, essas foram as pessoas mais próximas, mas como você também, eu tive alguns vizinhos, algum amigo de amigos, sabe? Então, sempre tinha alguém, infelizmente. Mas próximo mesmo teve essas 2 pessoas, que foi bem pesado, né? Porque é o que você falou, às vezes a gente está ali vendo as coisas, mas quando chega muito perto, a gente tem noção do que está acontecendo. É verdade. Né? E aí a gente vê a questão da empatia, né? Porque o pessoal, chegou uma hora que o pessoal estava nem aí também, tipo, vamos viver, e não estava cuidando. E até a própria pessoa, tipo eu, você, a gente acabou meio que, será que é tudo isso mesmo? Dá uma relaxada. Não sei se você chegou a pensar, mas chegou uma hora que falou, mas será que é tudo isso? Sim. Porque a gente ficou confuso, né? Sim. Mas aí, voltando um pouquinho na questão da mídia, eu acho que chegou uma época, não sei se você concorda, que começou esse ego político. E aí, o pessoal daqui, o governo daqui, o governador, o prefeito, não sei o quê, começou a querer disputar com o presidente e com outras pessoas. Então, ficou esse ego dos 2 lados, e aí a notícia começou a ser mal informada. Não sei se você sentiu isso, mas teve muito, né? Sim, houve esse... Bom, na verdade, é isso. O nosso país, ele se transformou em um ringue. A verdade é essa, entendeu? Então, é uma pancadaria geral. Não existe mais a visão de o cidadão ser beneficiado. A visão hoje é de um bater no outro e tentar, inclusive, essa visão, algumas pessoas que seguem o A, ou seguem o B, ou seguem o C, você não pode falar do A se o cara é do B, e vice-versa. Parece briga de torcida organizada, sabe? Então, culturalmente, o nosso país, ele acabou se transformando num ringue. Então, é uma porradaria geral, todo mundo batendo em todo mundo e todo mundo querendo se sobressair em cima de todo mundo. Sim. Você falou, lembrei do Marquinhos, um primo da minha esposa, que faleceu, de Campinas. Também foi muito rápido. Ele detectou Covid num dia, internou, no outro dia morreu. Foi uma coisa muito rápida. Então, mas a gente vive numa sociedade, hoje o nosso país não é politizado. O Brasil não é politizado. O Brasil, ele é um país onde as pessoas, na verdade, dos excessos. Ou o cara é muito extremista, entendeu? Aí ele é de direita, ele é aquele cara que tudo que vem de esquerda não presta. Ou o cara é de esquerda, tudo que vem de direita não presta, ou é aquele cara que também é do centro, mas ele é tanto de esquerda quanto de direita, ele vai pro time que tá ganhando, aquele cara que ele torce. Você pergunta pra ele hoje, que time você torce? Eu sou o Flamengo. Você vai olhar na tabela, o Flamengo tá em primeiro. Passou uma semana, o Flamengo tá em 5º lugar, quem tá em primeiro é o Corinthians, ele vira corintiano. Então, é bem isso. Então tem esse cara, fica no meio. Ele fica ali, entendeu? O importante é estar ganhando, não importa qual é o time. Então tá cheio de gente assim, mas eu acho que o extremismo foi a grande assim, desgraça do nosso país. E se a nossa população não acordar politicamente para a realidade, nós em 4 anos, se esse governo que está lá, não que eu torço pro A, pro B e pro C, não.
Eu só não quero esse. Na minha humilde Sim. opinião, eu respeito quem quer. Mas se esse cara ficar mais 4 anos lá, em 4 anos nós vamos morrer todos de fome. Todos. Porque um botijão de gás a 100 e poucos conto, uma gasolina a 7 conto, 8 conto o litro, hoje. Você imagina isso daqui 4 anos, vai estar 50 conto. Não Você vai ter que vender a casa para comprar um botijão de gás. Você não vai ter dinheiro para comprar um botijão de gás. Ou você cozinha ou você tem uma casa. Então, e isso aí, esses extremos que chegaram, nesse ponto que chegaram, foram devido a isso daí, entendeu? Essa briga política que existe. Porque assim, se você une forças, que é a hora de unir forças, pega o município, o estado e o governo federal, gente, vamos falar todo mundo a mesma língua? Vamos. A gente vai fazer assim, 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 assim. Certo, certo. Mas não, cada um fala uma coisa, cada um atira para um lado. E uma situação já confusa de pandemia, aí todo mundo fica que nem louco, porque você não sabe para que lado você vai, você não recebia as pessoas no portão. O cara chegava no portão da sua casa, eu mesmo, minha casa, ela é para baixo do nível da rua. Tá. O cara batia a palma no meu portão, eu só punha a cabeça na janela. Oi, fala aí. Eu não quero saber não tô comprando nada. O cara, não tô vendendo não, eu queria saber se pode deixar o carro aqui na porta. É mais ou menos isso, entendeu? Muito louco, uma situação muito louca, Raquel. Não, foi assim, o extremo, né? E assim, falando um pouquinho também dessa questão da pandemia, eu não sei para você, tá? Mas assim, analisando a vida das pessoas, os meus pacientes, né? Eu também acho que teve o lado bom, sabe? Dessa coisa de estar dentro de casa e dar valor para o tempo que você tem na sua vida. Né? Então, a pandemia ela veio, lógico, com toda essa loucura, muita gente indo embora, as pessoas entrando em depressão, ansiedade, síndrome do pânico, mas também teve esse outro lado. E aí, falando um pouquinho assim do que eu convivo, né, com os meus pacientes, muita gente na pandemia se separou. E aí, tipo, hoje, assim, analisando cada história, conversando com cada pessoa que eu ainda trato, eu falo assim, precisou a pandemia para você conhecer a pessoa que você morava dentro de casa? Você entende? Tipo assim, foi muito forte. E teve aquelas pessoas que deram valor também para quem estava ali do lado, sabe? E assim, dos dois lados, aquela pessoa que foi trabalhar de home office e viu o quanto era importante ajudar a mãe, a esposa, o filho, né? E também teve o outro lado de, tipo, eu vou dar valor nisso que está aqui. O que a gente vai fazer? Então, assim, chegou um momento da pandemia que as pessoas se perguntavam, o que a gente vai fazer hoje? Verdade. Só que antes da pandemia, todo mundo falava que não tinha tempo. É verdade. Né? Todo mundo falava, não, mas eu não tenho tempo. Às vezes, sei lá, você liga para um amigo seu e fala, vamos sair, vamos tomar um chopp, vamos, sei lá, em algum lugar. Ah, não, eu não tenho tempo. E aí, quando veio a pandemia, as pessoas começaram a entender, peraí, para onde eu estou jogando, sabe, o meu tempo? O que eu estou fazendo? Então, nesse ponto da pandemia, eu acho que as pessoas, elas começaram a valorizar cada minuto, sabe? Tipo, o que fazer, como fazer, por onde começar, ter aquele tempo que geralmente você tem, só que aí a sua prioridade, ela acaba dizendo, não, eu não tenho tempo, né? Então a pandemia, ela veio para despertar algumas coisas, né? Mas o mais chocante para mim, como psicanalista, é as pessoas que acabaram se separando, né? Casamentos assim de anos, porque teve que ficar dentro de casa ali com a pessoa 24 horas. Eu não sei se você conhece alguém, mas aqui, atendendo as pessoas, muita gente passou por isso. Assim, né? A pandemia, ela teve muito aprendizado, concordo mesmo com o que você falou. Aprendemos muito, aprendemos a dar valor para muita coisa, Sabe, a pessoa às vezes está do seu lado ali, você não valoriza nada daquela pessoa do seu lado, mas de repente você começa a pensar, poxa, você olha para a pessoa e fala, poxa, e se eu perder essa pessoa? Sabe, aí você começou a valorizar momentos, você começou a valorizar fatos da vida, começou a dar importância para muita coisa que não se dava, e o fato também revelou verdadeiros conflitos que não existiam. Por quê? Porque o casal só se via à noite, quando se via.
Saía de manhã para trabalhar, cada um pro seu caminho, e aí não se via. Então, quer dizer, o cara casava com a mulher, e como você falou, casamento de anos. Mas o cara ele não conviveu com a mulher dele todos esses anos. Ele não estava do lado dela, então ele não conhecia ela. Não. Ele casou, mas ele não conhecia. Aí ele passou a conhecer a mulher, e a mulher, o marido, não estou falando, você não machista, eu estou falando dos dois lados. Sim. A mulher também, porque o homem em casa é muito pior que a mulher. O homem em casa é chato pra caramba, entendeu? A mulher ela já tem a rotina dela, e o homem atrapalha tudo. O homem atrapalha tudo. Na verdade, o estranho dentro da casa é o homem, porque eu tenho um exemplo para a minha casa. Eu administro a parte de fora, minha esposa também trabalha, mas eu administro a parte de fora, que é a parte financeira, tal, não sei o quê. E ela administra a casa. Se ela faltar na administração da casa, vai virar uma bagunça, porque quem administra é ela. Então, eu não tenho a capacidade de administrar a casa igual a minha mulher administra. Então, é isso que eu tô falando. Aí de repente, os dois juntos, no mesmo ambiente, aí o cara começou a ver, pô, mas peraí, mas aí o cara já começa a ser chato, isso aqui tá nesse lugar, pô, mas ficou aí a vida inteira, pai, 20 anos que tá aí, você quer dizer, então é mais ou menos isso, entendeu? Aí acabou criando esse conflito, e realmente, eu conheço algumas pessoas que se separaram, mas aí entra aquele fator, eu acho que muito, porque a sociedade hoje, do jeito que nós vivemos, nós somos estranhos para nós mesmos. A verdade é essa, entendeu? Você, às vezes, você vai fazer uma coisa... Eu passo por isso várias vezes. Eu tô fazendo um negócio e falo, peraí, por que eu tô fazendo isso? Não tem nada a ver eu fazer isso. Vou fazer isso nada. Então, quer dizer, agora você imagina entre duas pessoas que estão ali no mesmo momento, forçado. É quase que uma prisão, entendeu? Que você pode encarar como uma prisão ou como você pode encarar... Como, putz, legal. Eu adorei essa parte de ficar recluso. Eu fiquei mais próximo da minha mulher, mais próximo do meu filho, entendeu? Então a gente curtia vários momentos juntos, estava todo dia junto, conversando. A gente tem um hábito de todos os dias jantarmos à mesa juntos, todos os dias, desde que casamos. E esse hábito a gente passou também para o almoço, ou seja... Era legal, era estar ali, conversando, bater um papo, tal. Então, essa parte de ficar recluso, eu gostei. Eu não gostei da neura, mas teve muito cara que passou a agredir a mulher. Ele passou a agredir a mulher por quê? Porque ele vivia junto com a mulher? Não, porque ele já era um idiota. Exatamente. Que o idiota estava na rua e colocaram o idiota dentro de casa. Aí o idiota foi agredir a mulher dele, entendeu? Porque quando ele estava na rua... Aquela raiva dele, ele descontava em outras pessoas. Em outro lugar, sim. Aí, como não tem onde descontar aquela raiva, ele começou a descontar na mulher, que não tem nada a ver com o peixe. A mulher não tem nada a ver com isso, cara. Se o cara é um imbecil, a mulher dele não tem nada a ver com isso. E teve muito cretino que aumentou violência contra a mulher, aumentou o número de separações, aumentou um monte de coisas, na verdade, que só transpareceu o que cada um é. Porque... Exatamente. É verdade, Raquel? Exatamente, e assim, um ponto que você falou aí, né, de olhar para o lado e falar, olha a pessoa que está aqui comigo, né, e tal. Teve algumas pessoas que vieram me procurar para análise, que eu sempre perguntava, né, tipo, exemplo, ele tá dentro de casa e ele é irritante, ele fica nervoso, tudo ele não gosta, não sei o quê. E aí eu começo a questionar, como que era isso antes? E aí a pessoa, ela chega uma hora que ela fala, não, mas ele sempre me irritou. Acontece que agora dobrou, né? Dobrou a irritação porque você tá ali o tempo todo. E é o que você falou. Às vezes a pessoa, ela tá casada ali, ela fica no... Lógico que isso pode até ser um assunto depois aqui do programa. Eu acho que relacionamentos é um assunto importante da gente abordar depois, mas assim, quando a pessoa está numa zona de conforto e ela tem um ganho com isso, ela vai levando com a barriga, sabe? Ela vai levando aquela relação, aquele trabalho chato, aquele estudo que, sei lá, ela faz porque a pessoa, ela se sente melhor com isso. Então, são várias questões. Então, quando você está na zona de conforto e você quer levar aquela relação porque você tem um ganho, e esse ganho é o quê? Sei lá, ela faz a comida boa, eu gosto, a minha roupa tá limpa, ou de repente ela é uma pessoa que é engraçada. Então você acaba usando esses pequenos ganhos e vivendo ali no automático. Mas aí quando você é forçado a viver com isso 24 horas, que é o que aconteceu na pandemia, a pessoa fala, não, peraí, não é isso que eu quero para minha vida. Exato. Né? Então muita gente acordou, mas isso já acontecia antes. Só que aí a pessoa...
ela dá uma desculpa, né? Ela fala, não, é a pandemia, ou não, eu preciso viver mais a minha vida. Porque teve gente também que falou isso para mim. Raquel, eu preciso viver mais. Eu não estou vivendo a vida como eu deveria. Mas porque a pandemia despertou isso, né? Então, teve vários casos, né? É até engraçado, assim, algumas coisas. Mas é isso mesmo, é porque é o que você falou, deu uma potencializada. E também existe uma coisa que nós sabemos que existe, que é a infidelidade, né? Então, às vezes a pessoa vive com a outra, mas... entendeu? Ela tem ali, entendeu? Uma terceirizada, tal, não sei o quê. Falo tanto homem quanto a mulher, tá? Sim, então, os dois lados. Hoje em dia, os dois lados. Entendeu? Tem o serviço de terceiro, tal, não sei o quê. Então, o cara, ele, ou a mulher, ela convive aquele relacionamento porque, entendeu? Tudo bem, tá ali, aquela vida, mas acontece que começou a sentir falta do que tinha fora. E aí começa que, pô, mas peraí, mas não dá pra ficar com esse cara, porque não é esse cara, ou não dá pra ficar com essa mulher, porque não é essa mulher. Então tem isso também, tem o caso da infidelidade que na pandemia, viu, as pessoas... Não pode fazer. Eu até conversava com um amigo meu, solteiro na época, falava, cara, como que você tá se virando, cara? Porque você é namorador, sai com uma, sai com outra, e agora? Falou, cara, é agora que tá um inferno na minha vida, eu não posso sair com ninguém. Porque ficou uma situação realmente difícil pro cara que era solteiro. Sim, entendeu? Com certeza. O cara falou, pô, o que eu faço agora? Então, teve esse lance aí também, né? Mas é isso mesmo, na verdade, as pessoas passaram a se conhecer mais. Bom, Raquel, pra gente, esse assunto dá uns 65 programas. Tá mesmo. Mas para a gente encerrar esse assunto nesse programa, o que você acha que você mais aprendeu com a pandemia? Qual foi as grandes lições que você tira de tudo isso que nós passamos e que continua tirando? O que você acha, Raquel? Então, a questão do valor do seu tempo, né? Como eu falei, eu acho que isso eu aprendi. E vejo as pessoas ainda aprendendo a dar valor para cada minuto, e são coisas pequenas, sabe? Às vezes, sei lá, uma pessoa ela te manda uma mensagem e você fala, não, depois eu respondo, deixa para outro dia, ou de repente, dá uma passada aqui na minha casa, e você fala, não, tô sem tempo. Então, assim, são coisas pequenas que fazem todo sentido, porque a pandemia, ela foi assim, você estava conversando com a pessoa hoje, daqui a uma semana ela não estava mais ali. Verdade. Né? Como você falou do seu primo, né? Sei lá, que foi 7 dias. O irmão do meu cunhado também, que foi 5, 6 dias. Então, assim, são coisas que você começa a olhar com mais carinho, sabe? Para as pessoas, para o seu tempo. E uma coisa muito legal também que eu aprendi é fazer aquilo que eu gosto. Independente do que eu tenho que fazer na vida, assim, sabe? No meu trabalho, nos meus projetos, com a minha família, mas dar valor a essas coisas. Porque muitas pessoas que morreram muito jovens, né, e a gente teve vários exemplos, artistas, cantores aí também, que você vê que a pessoa ela estava ali num ritmo e aí foi cortado, né? Sim. Então, eu acho que a lição para mim também é essa, de você fazer aquilo que você gosta e dar valor ao seu tempo mesmo. E parar com essa desculpa de, eu não tenho tempo. E não é isso. Na verdade, é onde você está colocando a sua prioridade. Verdade. Né? Concordo totalmente. Então, acho que isso... E tem outras coisas também, né? Que a gente acaba vivendo ali e de estar com a família, de estar com os amigos. E assim, eu sou uma pessoa que eu saía muito. Então, eu sempre tive muitos amigos, né? Muitos eventos. Eu trabalhei 12 anos com eventos, eu era assessora de casamento, então assim... Poxa, que legal. Então, para mim foi muito difícil, porque eu sempre tinha um lugar para ir ou alguma coisa, né? Então, para mim, essa coisa de se recolher também foi um pouquinho difícil, mas como a minha profissão, ela também me ajuda, né, como terapeuta, então eu fui me adaptando, mas com certeza o valor das pessoas e o valor do tempo foi o que eu mais aprendi. E você? Eu acho realmente a valorização de quem está do seu lado, a valorização do bem,
sabe? Que você vê a pessoa fazendo bem para as pessoas, como você disse, a valorização do tempo, embora eu ainda sou muito confuso com esse negócio de tempo, sabe? É um negócio que não combina muito comigo, esse negócio de tempo é meio louco. Mas eu acho que a valorização realmente do ser humano. Uhum. E o valor do que é o ser humano, de quem e dar valor a quem merece valor. Porque às vezes você dá valor para uma pessoa, mas na hora do vamos ver, essa pessoa desaparece. É aquela história, tem um amigo meu que ele fala muito isso, você tem que conhecer quem é do corre e quem é da correria. O cara que ele é do corre, a hora que você estiver no sufoco, ele vai correr do seu lado. O cara que é da correria, a hora que você chamar ele sai correndo. Então, é bem isso. Então, a gente tem que aprender a dar valor a isso. Eu aprendi sim, a dar muito valor, principalmente à família. Eu acho que já sempre fui um cara... Assim, eu quando era jovem, eu gostava meio que de sair e tal, não sei o que, da bagunça, mas depois eu fui meio que, sabe... Eu fui meio que me reclusando, porque você vai conhecendo o ser humano, você vai vendo que, de repente, nem tudo na vida é aquilo que parece ser, aí você vai se decepcionando, e você vai se enclausurando, aí chega uma hora que você fala, quer saber, a minha vida é isso aqui. Então, eu não senti tanto ficar em casa, eu sou um cara mais caseiro mesmo, sabe? Eu sou um cara bem caseiro, a minha mulher até fala que eu sou meio bicho do mato, e eu me reconheço que eu sou mais caseiro mesmo, mas eu quando jovem eu saía bastante, gostava, mas hoje já sou mais recluso. Então isso não me afetou, mas eu acho que concordo com você, eu acho que o valor humano para mim foi a coisa mais importante que eu vi nesse turbilhão de emoções que nós vivemos, né, Raquel? Sim, exatamente. E a gente vai continuar aprendendo, né? Porque não vai acabar. Sim. Inclusive, até aqui no nosso programa, avisar as pessoas, né? Não acabou, gente. Tem que usar máscara, tem que passar o gel, tem que ter empatia. É lógico que a gente está numa fase aí da vacina, né? Que chegou. Então, aos pouquinhos a gente vai se libertando, vamos dizer assim, mas o cuidado ele tem que continuar e ainda vai ser, né? Por algum tempo aí. Então a gente tem que ter essa atenção, com certeza. É isso aí, tá aí. Então, esse foi o primeiro tema que nós discutimos aqui. Batemos um papo bem gostoso sobre o tema que é pandemia, e esse programa Reflexões nós vamos trazer muitos e muitos assuntos interessantes para vocês. E eu e a Raquel vamos ficando por aqui, né, Raquel? Voltando no próximo programa. Isso aí, toda quinta-feira, né? Às 8h30, é isso? É isso. Falar para o pessoal, beleza. Valeu, gente. A gente volta no próximo Reflexões com vocês. Tchau, tchau.